Bom dia, amados irmãos e irmãs. Que o Deus Criador de todas as coisas nos conceda hoje um dia de grandes realizações e de vitórias na presença do nosso Deus. Quero fazer uma leitura do Salmo de número 51, os 12 primeiros versículos deste Salmo, Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade e no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Amém, para a santa palavra de Deus. Quero compartilhar com os amados irmãos e irmãs, por alguns instantes, sobre o seguinte tema: a adoração que agrada ao coração de Deus. A adoração que agrada ao coração de Deus. Este salmo foi escrito por Davi, quando o profeta Natã o advertiu acerca de 2 pecados, pelo menos, que o rei de Israel havia cometido diante do Senhor. Ele pecara contra Betseba, em termos de adultério. Ele pecou contra o seu general de confiança, Urias, quando mandou uma carta por ele mesmo para o comandante Joabe, colocá-lo na frente da batalha, e ele perdeu a sua vida nesse momento. Então Davi cometeu pelo menos 2 pecados, 2 transgressões diante de Deus, de adultério e de homicídio. Depois disso, Davi se dá conta da gravidade do seu pecado. Ele descobre porque perdeu a alegria da sua salvação. No versículo de número 12 ele disse: restitui-me a alegria da tua salvação. Porque é sabido de todos nós, irmãos, quando nós erramos, quando nós pecamos e nos desviamos dos caminhos do Senhor, a gente perde muito daquele desejo de adoração, de louvor, de comunhão com Deus. Muitas vezes não temos muita vontade de orar, de ler a palavra de Deus, de ir ao templo para momentos de comunhão, de adoração e de louvor com os irmãos na igreja. O pecado nos tira a alegria muitas vezes. Davi percebeu que tinha perdido esse momento de alegria, de adoração e de louvor na presença de Deus. Este salmo representa o coração de Davi, desejoso de reconciliação com o Senhor, desejoso de reconciliação com Deus, desejoso de adoração, de louvor. Ele queria rever esses momentos que havia louvado, adorado a Deus durante toda a sua vida espiritual. A maior parte dos salmos, entre os 150, foram escritos por Davi. Davi era músico e muitos dos seus salmos ele cantava na sua própria harpa. E nós vamos aprender com o nosso irmão que Deus considerou um homem segundo o seu coração, mesmo tendo cometido algumas falhas, alguns erros. Nós vamos aprender com Davi sobre a adoração que agrada ao coração de Deus. Ele tinha perdido essa dimensão de adoração e agora ele quer se reconciliar com o Senhor. Ele quer voltar aos seus momentos de celebração, de louvor a Deus. E nós vamos aprender com o nosso irmão agora os passos que precisamos dar para que Deus aceite a nossa adoração. A adoração começa no momento de confissão e de profundo arrependimento. Davi, do versículo 1 até o versículo 5, ele fala algumas palavras que diz respeito à confissão de pecados e de profundo arrependimento. Ele disse: compadece-te de mim, ó Deus. Nós precisamos apelar para a misericórdia de Deus quando nós pecamos,
para que Ele nos perdoe, nos aceite na sua presença totalmente perdoado dos nossos pecados. Esse é o primeiro momento para que Deus aceite a nossa oração. Nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor e passar por um momento de profundo arrependimento diante de si. A transparência, meus amados irmãos, faz toda a diferença nesse processo de confissão dos pecados. Ele disse: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu não posso colocar e jogar o meu pecado para debaixo do tapete. Eu preciso assumir os meus erros diante do Senhor. Davi foi considerado realmente esse homem segundo o coração de Deus, porque ele era uma pessoa transparente. No momento que foi advertido pelo profeta Natã, ele caiu em si e percebeu a gravidade do seu pecado. E ele quer voltar à comunhão, ele quer voltar à adoração a Deus. Davi considera seu pecado uma agressão à santidade de Deus. No versículo de número 4, ele diz: eu pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Eu aprendo com o nosso irmão que quando eu peco contra o meu próximo, eu já pequei contra o meu Deus. Por isso ele disse: eu pequei contra ti somente pequei e fiz o que era mal perante os teus olhos. Porque quando nós pecamos na horizontal, que pecamos contra o nosso próximo, já pecamos antecipadamente contra o nosso Deus. Quando quebramos o relacionamento com o nosso próximo, já quebramos o relacionamento com Deus. O pródigo é exemplo desse tipo de mentalidade. Quando ele estava voltando para sua casa, ele disse: eu vou falar para o meu pai nesses termos: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Porque o pródigo entendeu que a desobediência diante do seu pai foi uma quebra de princípios diante de Deus. Por isso ele disse: eu pequei contra o céu e pequei perante ti. Quando pecamos na horizontal, já pecamos na vertical, já transgredimos as leis de Deus. Davi disse: eu nasci na iniquidade e fui formado no ventre da minha mãe assim. O pecado para Davi ele é hereditário e ele traz uma série de consequências e deixa sequelas na vida daquele que transgride as leis de Deus. O segundo momento para que Deus aceite a minha adoração, adoração que agrada realmente o coração de Deus, exige santidade do adorador. 2 versículos fundamentam esse tópico. Versículo 2, Davi disse: lava-me completamente da minha iniquidade. No versículo 7, ele diz: purifica-me com hisopo. A santificação só acontece quando eu permito a intervenção de Deus através do Espírito Santo, que Ele trabalhe o meu coração, trabalhe a minha vida. Ele entre nesse processo de restauração e de reconciliação para que eu tenha acesso ao nosso Deus. O pecado cria manchas, o pecado cria sequelas, o pecado deixa sequela, o pecado ele mancha a nossa imagem, ele mexe com a nossa reputação. Davi quer se livrar dessas acusações da sua mente todos os dias. Se eu pequei contra ti somente pequei. Isso vivia perturbando a mente de Davi. Ele queria se livrar disso. Ele não queria perder tudo aquilo que ele construiu com a ajuda de Deus durante toda a sua história de espiritualidade, de adoração, de louvor ao Deus que Davi realmente cria. Ele não queria jogar no lixo, na lama, tudo aquilo que ele construiu até chegar ao ponto de ser rei de Israel. O currículo de Davi era um currículo muito bom diante de Deus. Ele matou Golias e levou a soberania de Deus diante de todos os pagãos dos filisteus. Davi tinha um currículo maravilhoso diante do Senhor. Ele, quando era pastor, era um homem corajoso, um homem guerreiro. Com suas próprias mãos ele matou o leão, matou o urso. Era um homem corajoso, destemido diante de Deus. Não é por nada que Deus amava Davi. Quando ele chega para derribar o gigante, ele disse: eu vou matar você porque se afronta ao Deus de Israel. Davi era um homem que amava a Deus, mas
Mesmo assim, a gente amando a Deus, tendo esse carinho tão grande pelo nosso Deus, estamos sujeitos às quedas, meus amados irmãos, estamos sujeitos aos deslizes, a falta de vigilância muitas vezes nos leva aos deslizes e à própria queda. Davi se oferece diante de Deus, ele se permite que Deus trabalhe o seu coração, lava-me com hisopo, eu ficarei mais salvo que a neve, eu ficarei limpo. Só Deus pode fazer esse trabalho em nós. Mas precisamos oferecer o nosso coração a Deus, para que o Espírito Santo adentre dentro de nós e ele tenha espaço nesse processo de limpeza, de purificação e de santificação da nossa alma, para que Deus receba realmente a nossa adoração. A adoração que agrada ao coração de Deus tem a sua plenitude. No versículo de número 10, quando Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Quando Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, eu lembro perfeitamente Moisés registrando no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, fazendo o registro da criação de Deus. Ele disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. A palavra criar é o verbo bará no hebraico, e quer dizer criar do nada, sem material pré-existente. Deus não tinha nada nas mãos quando criou todas as coisas. Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Então Davi está dizendo: Senhor, da mesma maneira que o Senhor criou os céus e a terra pelo poder da tua palavra, cria em mim um coração disposto, perdoado, para que o Senhor aceite a minha adoração. A adoração que agrada o coração de Deus encontra sua resposta no versículo de número 17, que diz assim a palavra do Senhor: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Adoração que agrada realmente o coração de Deus tem que partir de um coração contrito, compungido, ou seja, cheio de arrependimento, cheio de pesar pelos pecados e pelos seus erros. É assim que nós precisamos nos apresentar diante de Deus, com esse tipo de coração. Davi entendeu perfeitamente que depois que ele passou por esse momento de confissão e de sincero arrependimento, que ele entendeu que precisa de santidade para adorar a Deus, precisa que Deus purifique dos seus pecados, que lave Davi dos seus pecados, e ele entendeu que o ápice dessa adoração só acontece por uma intervenção sobrenatural, porque Deus disse: cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. A adoração acontece num momento sobrenatural, da maneira como Deus criou os céus e a terra. Só Deus podia criar uma disposição no coração de Davi para que ele adorasse ao Senhor de uma maneira que o próprio Deus recebesse a sua adoração. Ele diz no versículo 19, se agirmos dessa forma, confessando os nossos pecados, pedindo para que Deus nos santifique e que Ele crie em nós um coração inabalável diante do Senhor, sem as acusações dos nossos pecados. Aí o versículo 19 fala muito bem como é que Deus vai agora receber a nossa adoração. Ele diz assim: então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Nosso culto só será recebido por Deus quando nós confessamos nossos pecados diante do Senhor, quando permitimos que Ele nos santifique e que Ele crie em nós um coração puro e totalmente renovado na presença de Deus por uma intervenção sobrenatural. Que Deus nos abençoe e que, se você, meu amado irmão, tem andado fora dos caminhos do Senhor, a palavra de Deus te chama hoje à reconciliação, para que você possa adorar o Senhor sem as amarras das acusações, dos seus erros e dos seus pecados. Que tenhamos um dia hoje maravilhoso, cheio de realizações na presença do Senhor. Amém? Que Deus vos abençoe e me abençoe também.